A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Como é bom poder estar aqui novamente e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nós estamos iniciando uma nova etapa em Mateus capítulo 6 e hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, as leis do reino, a recompensa das esmolas. Eu até diria mais, a recompensa da bondade. Ou mais ainda, basta que Deus veja. Se eu pudesse colocar qualquer um desses temas, estaria muito bem apresentado. Basta que Deus veja. Nós vemos que, se você não conhece esse texto, pause aqui o vídeo e dê uma lida lá, acompanhe, para você se familiarizar com o texto. Depois volte para nós, então, meditarmos juntos aqui nestes versículos. Nós vemos, meus irmãos, que há uma lição profunda aqui, e o estudo seria longo se eu fosse aqui falar, se eu pudesse aqui falar cada detalhe desse texto, o vídeo ficaria muito longo e os irmãos com certeza perderiam talvez aqui o interesse. Mas eu peço que você possa atentar, porque vejam bem, aqui é algo importante. Jesus vai falar a respeito da motivação dos nossos corações. O texto vai falar que os fariseus faziam ali, davam as suas esmolas publicamente para serem reconhecidos pelos homens, mas é interessante que Jesus fala aqui, olha, para Cristo Jesus a motivação do nosso coração é o que conta. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que agimos do jeito que agimos no que diz respeito à obra de Deus e às coisas de Deus? É interessante porque eu tenho 4 pontos a respeito disso. O primeiro, Jesus sabia que muitas vezes possuímos um talento inigualável de usarmos a submissão e obediência a Deus como uma oportunidade de alimentar a nossa vaidade e de cultivarmos a admiração dos homens. Muitas vezes fazemos isso. Há pessoas que fazem isso, fazem coisas com o intuito de cultivar uma admiração das pessoas. Segundo lugar, Jesus sabia que podíamos trocar o amor por uma vida piedosa pela reputação da piedade e da santidade. Ou seja, ao invés de praticar e fazer, ter apenas uma reputação, ser conhecido por aquilo. Terceiro lugar, Jesus sabia que podemos perder o foco da vida cristã com o intuito de promovermos a nossa autopromoção, quando o nosso dever deveria dar glória a Deus. Jesus também mostra para nós, ele nos ensina que não deveremos dar, orar ou jejuar, motivados pelo reconhecimento e aprovação dos homens. Jesus sabia disso porque um dia ele falou para os fariseus, olha, vocês pertencem ao diabo porque a minha palavra não habita em vós. O habitar ali é de casa, de morar. A palavra de Deus precisava morar, habitar neles. E eles estavam em busca da glória dos homens, de serem reconhecidos pelos homens. O nosso foco, irmãos, é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. O que é que eu e você estamos fazendo na obra de Deus para Deus? Estamos buscando reconhecimento, autopromoção? Estamos buscando ser reconhecidos, conhecidos pelos homens? Nós precisamos ter uma motivação correta para tudo que fazemos na obra de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que é algo interessante, porque o Senhor, Ele sonda tudo o que fazemos, deve ser feito com devoção e com as motivações verdadeiras. Não podemos estar em busca de interesses e glórias humanas. Isso nos leva a entender que Jesus quer ação e não omissão. Nós devemos agir, mas com as motivações corretas. Devemos agir, mas devemos estar motivados com um coração que está de acordo com a vontade de Deus. Nada é mais glorioso, irmãos, do que ser aprovado por Deus. Pessoas que estão aí batendo palmas para nós, fazendo coisas que podem até agradar a nossa carne, o nosso ego, o nosso coração humano, que é enganoso. Mas como é que Deus vê aquilo que fazemos? Somos aprovados pelo que fazemos por Deus? Ou estamos apenas aguardando um reconhecimento humano? Isso é algo que eu e você deve pensar bem, meus irmãos. Vejamos bem,
Quando as pessoas, os fariseus, eles estavam em busca de terem trombetas tocadas diante de si, que eram com o intuito de chamar a atenção quando faziam o bem para alguém. E aqui, o Senhor ele vai nos mostrar na sua palavra, na história, que a trombeta ela era tocada em 3 momentos. Primeiro, pela manhã, quando trocava a guarda do sinédrio. A partir desse horário, dessa troca de turno, o sinédrio iniciava suas atividades jurídicas. Em segundo lugar, quando o povo era convocado para a guerra e quando o inimigo se aproximava, para a cidade se preparar para um ataque. E em terceiro lugar, em cerimônias para reconhecimento e honra de autoridades. Seria como um prelúdio no culto, quando estamos ali reunidos para iniciar o culto, inicia-se normalmente um prelúdio, um momento de louvor, de adoração, e então ali nós preparamos, é como se nós estivéssemos tocando trombeta para dizer o rei está chegando, ele precisa ser adorado. Por isso há aquele momento de louvor, de cântico, ali como um prelúdio, iniciando o nosso culto a Deus. Então vejam bem, essas trombetas eram tocadas quando autoridades eram apresentadas, estavam ali sendo honradas. Aqueles que buscam glória pelos motivos errados já receberam o seu galardão. Jesus diz, olha, eles já receberam o seu galardão. O que eles queriam? Queriam reconhecimentos dos homens. Então os homens já reconheceram, já receberam tudo o que tinham para receber. Aqueles que aguardam de Deus o reconhecimento irão receber naquele grande dia, na glória de Deus, o reconhecimento que Deus reservou para eles. Nós não podemos, irmãos, ser como uma galinha que quando vai colocar o seu ovo, ela cacareja para que todos possam saber que ela fez alguma coisa. Às vezes os homens estão fazendo a mesma coisa. Pregadores, cantores, crentes, buscam muitas vezes o reconhecimento que é Deus quem vai dar para ele, não os homens. Eu costumo dizer uma palavra que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não lembro quem foi o pregador, ele disse que nós às vezes temos a síndrome evangelástica, não é evangelística. Ele vai pregar em um lugar, e aí uma pessoa ali se converteu, 2 pessoas. Aí depois ele vê que foi pouca gente, diz, quem quer oração? Vem toda a igreja para frente, depois ele tira uma selfie e diz assim, 20 almas para Jesus. Quando na verdade foram apenas 2. O restante dos irmãos queriam oração, mas ele quer transmitir uma ideia de que uma multidão de pessoas aceitou a Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Deus tem uma chamada para você, Deus tem uma bênção para você, mas Deus não quer que você saia dizendo coisas que não aconteceram. Por isso o Senhor diz, eles já receberam o seu galardão. Se você queria reconhecimento humano, você já recebeu o seu galardão. Mas aqueles que esperam de Deus o reconhecimento verdadeiro, lá na glória eles irão receber. Nós vemos também que aqueles que buscam a recompensa de Deus estão na expectativa de receber das mãos de Deus o seu galardão. Isso aqui me faz me lembrar de algo interessante. Um dia, um casal de missionários idosos trabalharam a vida inteira no campo missionário. Perderam filhos para as enfermidades, perderam a chance de talvez construir alguma coisa para si na sua velhice, mas decidiram entregar sua vida na obra de Deus, no campo missionário. Um dia, eles tomaram o navio para regressar para casa. Quando avistaram de longe uma multidão de pessoas no porto, logo o missionário idoso pensou, a igreja preparou uma grande recepção para nós. Vamos ser recebidos pelos nossos irmãos depois de anos. Estamos voltando para casa. Só que naquele mesmo navio estava um deputado, um político conhecido na cidade. Ele havia ido de férias para a África, para um safari, para caçar animais. E o missionário não sabia que toda aquela festa, todas aquelas pessoas que estavam ali, estavam aguardando o político e não ele. Com a medida que foi se aproximando, os cartazes foram aparecendo, os dizeres estava ficando fácil de ler. Ele leu e percebeu que a recepção era para o político. Aquele homem começou a ficar triste,
reclamou para sua esposa e disse: como pode isso? Depois de tantos anos na obra missionária, perdemos filhos nossos, perdemos projetos familiares e pessoais, eu e você ficamos doentes por tanto tempo. Ninguém da igreja veio nos receber quando nós voltamos para casa. E aí a sua esposa chegou com ele, bateu no seu ombro e disse: meu filho, nós ainda não chegamos em casa. O que eu quero dizer a você, meu irmão, é que nós não chegamos em nosso lar. Quando nós chegarmos lá, nós vamos receber das mãos do nosso Senhor a recompensa de todo o nosso esforço, a recompensa de tudo que fizemos para Deus, para a obra do Senhor, tudo que fizemos em oculto ali o Senhor vai mostrar e revelar para nós tudo que realizamos para a glória do nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, não desista de fazer a obra de Deus. Faça, mas não faça esperando reconhecimento humano, honras humanas, favores humanos. Faça para glorificar o nome do Senhor e o Senhor vai trazer a resposta que você espera. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe de sabermos que basta que Deus veja e é o suficiente para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.